Muita gente acha que é só jogar fertilizante e esperar o capim crescer. Você está na Tecnopastures e hoje eu vou te mostrar como 7 leis invisíveis mandam na sua produtividade. Bom, então a primeira lei que a gente vai falar hoje é a lei da restituição. E como funciona a lei da restituição? A lei da restituição, ela nos convida a enxergar o solo e principalmente enxergar a fertilidade de um solo como um recurso não renovável, né? Se isso entre aspas, claro, porque se nós não fizermos, a gente vai ver mais adiante outras leis relacionadas, se nós não fizermos os manejos corretos desse solo, nós, há uma tendência de se perder essa fertilidade. Então, como que isso acontece, né? Vamos supor que a gente esteja, nós estamos aqui no Brasil, né? Aqui. E aqui no Brasil, eu tenho a minha vaquinha, né? Deixa eu mudar a canetinha aqui de novo, tá? Aí. Então aqui no Brasil eu tenho uma vaquinha. As perninhas dela aqui, corpinho da vaquinha, o boizinho, né? Aqui o rabinho, a cabecinha e o chifrinho. Aí. E aí eu vendi essa vaquinha para outro país. No caso aqui eu coloquei a China, né? Eu vendi para a China. A vaquinha foi para a China. O que que acontece? Ah, todos os nutrientes que eu tinha, que essa vaca consumiu do meu pasto, então, nitrogênio, potássio, fósforo, perdão, fósforo, potássio, enfim, todos que ela retirou do capim, que é uma graminha aqui, né? Agora estão com a vaquinha lá na China. É, é um movimento, é isso que é importante entender. É esse que é o conceito de finitude dos elementos. O que tinha produzido nesse solo aqui no Brasil, agora foi para a China, está lá na China. Ou poderia ser qualquer outro país. Aqui eu coloquei a China, mas poderia ser qualquer outro país. Esse nutriente, se não houver a restituição dele, ele vai ser perdido. É o que leva a essa segunda lei que está aqui, ó. Elas não estão exatamente na ordem, mas eu acho que dessa forma fica mais fácil de entender, que é a lei dos decréscimos de fertilidade do solo. Se não houver uma reposição desse nutriente, a tendência é esse solo ir se tornando infértil. Então, qual que é a necessidade? É preciso fazer a recuperação dessa pastagem, a adubação dessa pastagem, com adição de nutrientes, de nitrogênio, de fósforo, de potássio, enxofre, do que for, visando manter a fertilidade desse solo. Em alguns casos não é necessário até mais do que só isso. Às vezes é necessário arar o solo de novo, gradear. Tem casos em que o solo está muito compactado, às vezes tem que entrar com subsolador. Então tem tudo isso. Então o que é importante entender daqui, dessas duas leis? É que o solo, a fertilidade do solo, ela precisa ser tratada como um recurso que pode ser renovado, um pouquinho feio aqui, mas para ser renovado, ele requer manejo, e se isso não for feito, a tendência é o solo se tornando infértil, certo? Então, passada essa primeira parte, a segunda parte que é interessante para nós vermos, é essa daqui. Então, lei do mínimo e as demais
mais leis concomitantes, né, que, que vão de encontro com a lei do mínimo. Bom, basicamente vocês estão vendo aqui o barrilzinho. Deixa eu trocar a cor da canetinha, fica mais fácil. Vocês estão vendo aqui o barrilzinho. E o que, que acontece, né? A lei do Liebig, né? Que foi o alemão que Justus von Liebig, que descobriu descobriu não, né? Ele postulou, né? Essa lei lá no século retrasado, se não me engano. E ele diz o seguinte: o crescimento é limitado pelo nutriente em menor disponibilidade. O que, que isso significa naquela época, né? Ele descobriu, né? Vamos assim dizer, que qualquer dos elementos que tivesse abaixo do seu mínimo necessário para o desenvolvimento da planta, aqui por exemplo é o cálcio, né? Qualquer um deles que tivesse, mas poderia ser o potássio, poderia ser o fósforo, poderia ser qualquer um deles. Qualquer um deles que estivesse abaixo do mínimo necessário pela planta afetaria o seu desenvolvimento. A planta cresceria o equivalente àquele nutriente que está em menor quantidade. Uma forma de pensar é que ela, na verdade, ela faz vamos dizer, a forma como ela se desenvolve é, é pautada no nutriente que tiver em menor quantidade. Ela, mesmo que os outros elementos estejam em, em maior quantidade ou uma quantidade adequada, ela só vai conseguir crescer o que está por último, crescer acompanhando o elemento que está por último, que está com menor quantidade de nutrientes, o que está mais em falta, no caso, né? Essa é a palavra certa, ela cresce acompanhando o que está mais em falta. Aqui no caso é o cálcio, mas poderia ser qualquer um dos outros, nitrogênio, enxofre, enfim, né? Bom, dito isso, com o passar do tempo, o avanço da ciência agrícola e da, da biologia de um modo geral, né? Do estudo das plantas, se descobriu, se expandiu essa lei, né? Que é a lei dos fatores limitantes. Então aqui não trata mais o elemento, que naquele caso era o fósforo, o enxofre, né? Perdão, o cálcio, como o único responsável pelo crescimento da planta. Aqui já se sabe que o pH, os nutrientes todos, nitrogênio, fósforo, potássio, aqui não está o cálcio, mas o cálcio também, o magnésio, enfim, todos os nutrientes, e outros fatores abióticos, como por exemplo a água ou o pH, poderia ter aqui o calor também, né, a temperatura, né, vou colocar um Tzinho aqui, temperatura, são necessários para o crescimento das plantas. Então, uh, poderia, por exemplo, a água estar mais alta aqui, né? A tabuinha da água está mais alta e da temperatura mais baixa. O que isso significaria? Não adianta você ter todos os nutrientes e você ter uma temperatura muito elevada ou muito baixa e a planta não conseguir sobreviver, não conseguir se desenvolver corretamente. De maneira que a conclusão é todos os fatores, a gente sai da ideia de nutrientes, unicamente de nutrientes como responsáveis pelo crescimento da planta, e passa para fatores, né, englobando um número maior de itens responsáveis pelo crescimento da planta. Então, por exemplo, aqui nesse caso, nesse caso da lei do mínimo foi o cálcio, aqui, por exemplo, está sendo a água como fator limitante. Bom, o que essas duas leis, elas, a conclusão delas, né? A conclusão delas leva a uma terceira lei, que é a lei da igual importância dos fatores de produção. Lá atrás, fica meio feio, na aula passada eu falei em algum momento, quem assistiu a aula vai se lembrar, que todos os nutrientes são importantes. E é verdade, todos os nutrientes aqui da lei do mínimo são importantes para a sobrevivência da planta. O
que ocorre, né? Não só todo o que essa lei trata, né? Não só todos os nutrientes, mas os fatores, todos os fatores, que aqui no caso pode ser o calor, uh, ou temperatura, né? Barra temperatura, né? Vou só um pezinho aqui. A temperatura, a, a água, o pH, enfim, 3 pontinhos aqui. Todos esses fatores têm igual importância. Você não adianta ter todos os nutrientes, nitrogênio, todos os macros, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio, enxofre, e não ter os micronutrientes. A, a, a planta vai crescer apenas o equivalente ao nutriente que tiver em menor disponibilidade. E no caso aqui você vai ser algum dos micros, né? Que estão listados aqui. Bom, e com isso a gente tem então mais duas leis importantes, que são a lei dos acréscimos não proporcionais e a lei do máximo. Como que funciona a lei dos acréscimos não proporcionais? Ela é muito recorrente, é um fenômeno que se observa até na economia, enfim, na matemática. Então, a primeira vez que você adiciona um nutriente, aqui pode ser qualquer nutriente, vamos dizer que fosse nitrogênio. A primeira dose, enfim, a primeira dose, né, que você aplica, você vai ter um resultado. Isso aqui não é só não é um dado exato, tá? Isso aqui é só para fins de didática, de aprendizado. Então aqui vamos supor que ele cresceu, vamos dizer, 10, sei lá, um aumento de produtividade de 10%. 10% aqui. A próxima dose, você dobrou, né, a aplicação do nutriente, e ele aumentou um pouquinho, aumentou 12%, vamos supor. 12. Aí você adicionou mais um pouco, ele cresceu 12, 13%. Aí mesma coisa no outro, ele foi 13,5, 13,5. O que significa isso? Continuar aumentando essa dose, não necessariamente vai refletir em ganhos de desempenho equivalentes à dose, tá? E por que isso acontece? Isso é importante entender. E é aí que entra a lei do máximo. A lei do máximo, ela diz que um determinado fator, lembra lá, não é só nutrientes, mas fatores também, nutrientes, mas fatores também, né? Fatores, fatores. Determinado fator, quando em excesso, ele não só não aumenta o, o resultado, o desempenho do crescimento da planta, como ele pode até prejudicar. Então, à medida que se aumentou aqui, vamos dizer que aqui foi aumentando, esse gráfico é mais bonito. Aumentou lá, vamos supor, 10%. Já aumentou 15%, né? Aqui já aumentou 18%. Aí aqui já caiu de novo 15%. Aí aqui pô 10% de novo. O que acontece? Entre outras coisas, você pode estar tendo um efeito de toxicidade na planta. Uma saturação do solo por nutrientes como nitrogênio, o próprio nitrogênio, por fósforo, por potássio ou qualquer outro meio que esteja sendo utilizado nessa planta. Mas basicamente é isso que acontece. Quando você tem tudo demais, aqui é o mais fácil de entender assim, ó, tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. É o mais fácil de lembrar.
Então você pode ir colocando nitrogênio, a planta vai respondendo bem, por exemplo, o nitrogênio, né? Ela vai respondendo bem a várias doses e de repente, sem uma modificação, assim, ela começa a ter efeito de toxicidade, ela começa a perder desempenho, começa a murchar, enfim, isso é efeito da lei do máximo. E vale sempre lembrar que não é porque você está dobrando ou aumentando a dose que vai haver um acompanhamento uh, aritmético perfeito dessa dose. Você pode começar a aplicar e de repente o resultado não ser compatível com o aumento do que foi aplicado. Isso é importante para evitar gastos financeiros desnecessários. Né? Você começa a aplicar demais e você está pondo dinheiro ali, pondo dinheiro e não está tendo resultado. Né? Você acaba voltando aqui. Ou pior, vem para cá, né? Já começa a ter resultado negativo. Basicamente, pela aula de hoje era isso. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, assine o sininho das notificações e até a próxima aula.